Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta em mais uma edição do nosso programa para debater 3 temas que se salientaram ao longo da semana através dos principais meios de comunicação do nosso país. E para começarmos, sempre de maneira tradicional, eu apresento os nossos debatedores. À minha direita, como sempre, o professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia, aqui do Centro Universitário Franciscano. Também do lado dele a professora Larissa Ramalho Pereira, ela que representa o curso de Serviço Social. E à minha esquerda, hoje, o professor Sandro Mainers, ele do curso de Direito, professor de Direito Penal. Hoje não contaremos de maneira específica nesse programa com a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Mas esta banca está aqui reunida e em condições, sim, para desenvolvermos um debate, um ponto e um contraponto a respeito de 3 temáticas. A primeira delas, esta que você confere a partir de agora no primeiro bloco, novos direitos dos domésticos vão elevar o custo ao empregador? Fica a pergunta. Na sequência, no segundo bloco, vamos debater. Câmara conclui votação em segundo turno da chamada PEC da Bengala. E depois, no terceiro bloco, para finalizarmos o nosso programa de hoje, vamos discutir uma decisão judicial que abre um debate aqui no Brasil sobre a chamada educação domiciliar. Um tema já relevante e comum em outros países e que chega ao Brasil. E nós vamos trazer esse debate, esse tema, para a gente esclarecer a você que está em casa nos prestigiando mais uma vez através da TV Unifra. Assim, vamos abrindo o nosso programa falando sobre novos direitos das domésticas ou dos domésticos, podemos assim dizer também, que segundo as manchetes de alguns jornais e a manchete também que nós nos baseamos, digamos assim, para o debate de hoje, não é? Chama atenção para a questão da elevação dos custos ao empregador. Quando eu falo de custos, professor Sandro e professora Larissa, eu falo em economia. Então eu vou necessariamente iniciar o debate com o professor Pereira, me parece que o assunto... números. São números. E eu diria assim que, afinal de contas, no entendimento da comunidade brasileira, professor Pereira, o empregado ganha e o empregador perde com esta PEC, ou não é uma PEC, na verdade, uma nova legislação. O que acontece na sua opinião? Bom, a resposta direta é que ambos ganham, na minha opinião. Mas só desfazendo esse mito, né, que a economia é só números. Na verdade, a economia é uma ciência social. Se preocupa, certo, com a riqueza, né, com o dinheiro, que é uma demonstração de riqueza, mas principalmente com o bem-estar das pessoas, né? Senão não haveria sentido num sistema econômico que não se preocupasse principalmente com não sei se acabar, mas pelo menos minimizar a pobreza, as injustiças sociais, etc. Então, claro, tem esse enfoque econômico, né? Mas a questão econômica é simplesmente uma maneira digamos assim, de enxergar as motivações humanas, né? De tentar, vamos dizer assim, padronizar de certa maneira e entender o comportamento da maioria das pessoas, né? Mas e isso leva a esse mito que a economia realmente é uma coisa que só se preocupa com finanças, com dinheiro, com números, quando na verdade é mais mito, né? E aí, voltando então à questão, eu aproveitei para fazer um merchandising aqui da economia. Eu disse que ambos saem beneficiados, né? Em primeiro lugar, eu acho que sai beneficiado a empregada doméstica ou o empregado. Acredito que isso, a maior parte das pessoas que exercem essa atividade são empregadas domésticas, porque elas passam a ter os mesmos direitos que todos os demais trabalhadores, né? Acho que até o Renan Calheiros utilizou uma frase, né, que foi bastante, eu acho que bastante específica para esse caso, assim, eu acho que adequada, na verdade, a palavra correta, que ele disse assim: finalmente acabamos com a escravidão no Brasil. Né, porque realmente era a última categoria que precisava, por exemplo, ganhar o FGTS, participar do seguro-desemprego. E eu estava vendo, Marco, especificamente, por exemplo, para quem ganha uma empregada doméstica, que ganha o salário mínimo, um cálculo para o salário mínimo nacional, embora tenha o salário mínimo regional, né, que é de R$ 788, na verdade, o empregador já pagava mais ou menos R$100, estou arredondando os números, pagava mais ou menos R$100 de custos extras, né? Então agora ele vai pagar uns R$50 a mais
em relação a isso. Vai pagar R$ 159, antes pagava, se não me falha a memória, R$ 96. Quer dizer, é pouco, né, considerando que ele vai ter uma pessoa, inclusive mais protegida trabalhando na casa dele, né? Porque agora a empregada doméstica ela vai ter também seguro acidentes de trabalho. Né? Ela vai ter também salário família se o filho for, ou a filha for menor de 14 anos. O FGTS, que ela não tinha recolhido, sobre 8%, então, sobre o salário. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego, só que é por 5 meses. O seguro-desemprego já foi votado ou ainda não, depende da sanção da Dilma, né? Ele está dentro, claro, tudo tá isso... no pacote, né? Tudo isso depende da sanção da Dilma. Então, e também eu acho que esse projeto, o que passou na Câmara, no Senado, aliás, no Senado. Né, e agora espera a sanção da Dilma, eu acho que ele ficou também, do ponto de vista operacional, também mais prático, né? Porque o empregador é 20%. Somando tudo isso, inclusive esqueci de falar, tem 3,2% que embutido aí, que seria no caso de demissão sem justa causa, né? Então, eu acho que o projeto que passou no Senado, ele foi bastante interessante nesse sentido, né? Porque vai que chega no final a empregada doméstica é demitida, né, sem justa causa, e o empregador não tem o dinheiro para pagar a multa, no caso de 40% do FGTS. Com isso, quer dizer, é uma garantia. O empregador já vai fazendo uma poupança prévia. Pois né? é. Só tem um detalhe, desculpa, bem. Mike, só para terminar, assim, os telespectadores talvez não estejam informados de todos os detalhes. Então tem mais uma coisa interessante nesse processo aí, que se no caso, por exemplo, a empregada doméstica for demitida por justa causa, o empregador retira esse dinheiro também. Né? E eu acho que só tem um detalhe nessa história toda, que é isso que talvez a Dilma possa vetar, e se ela vetar, aí eu não tenho certeza se terá que votar de novo para ser discutido isso na Câmara dos Deputados. Se tiver que ser, acho que não, né? Não acho que ela pode vetar. É. Então, o que ela pode vetar, Santos, seria o caso, por exemplo, da redução do INSS do empregador, que é 12%, passou para 8%. Isso para poder fechar os 20%, porque agora o empregador ele vai... Quer dizer, ainda não foi feito como é que vai ser a forma de pagamento, mas aparentemente vai ser uma guia só que ele paga e automaticamente o sistema já vai dividir para todas essas particularidades. Mas eu acho que a dúvida é essa. Mas aí realmente, Marcos, se realmente ela votar e voltar a ser os 12%, aí o empregador vai pagar 24% e não 20%. Mas o veto da Dilma, nesse caso, ele poderia ser derrubado pelo Congresso. Bom. O Congresso pode derrubar o veto. Sem necessidade de votar. Exatamente. Vamos analisar a questão do veto daí. Mas eu acho que é importante esclarecer, eu concordo com o professor Pereira nesse sentido, eu acho que trabalhador e empregador ganham com essa questão. E veja bem, tardou muito a acontecer isso. A Constituição é de 88, ela trouxe uma série de garantias, direitos sociais que foram estabelecidos em 88 e que a classe das domésticas, e aí incluiu também a questão dos diaristas e outras pessoas com atividades congêneres ali, jardineiro, babá, enfim, algumas pessoas que exercitam algumas atividades dentro de casa, a passadeira, a lavadeira, essas pessoas que têm umas atividades que viviam à margem, né? À margem da lei, sem direito algum, muitas vezes até exploradas, justamente por essa falta de regulamentação legal. Essas pessoas passam a ter um abrigo da lei, eu acho que é muito importante isso. A questão do fundo de garantia é algo que pode fomentar a atividade da pessoa, porque no futuro ela pode utilizar isso como qualquer trabalhador para aquisição de casa própria, para outros projetos de natureza social que são importantes. Então, acho que é muito importante. Um detalhe que é interessante destacar é a questão também da jornada de trabalho, né? Que embora já é de 2003, a questão das horas extras, ainda assim hoje, pelo que se ouve no cotidiano, né? Se ouve nas ruas, as pessoas ainda não estão ambientadas a essa questão que tem que ter um controle sobre a jornada de trabalho, que ela tem o direito a descansar durante os dois intervalos, né? Durante os 2 turnos de trabalho, o trabalho noturno, com hora reduzida, como é para os demais trabalhadores. Então, acho que é um ganho muito grande. Bom, né? E não vai onerar, eu concordo. Não onera o empregador. Eu acho que talvez o empregador vá sentir justamente pela essa delimitação de carga horária. Porque muitas vezes as empregadas domésticas, elas tinham um horário para entrar, mas não tinham horário para sair.
né? Então daí ficava esperando o filho do seu patrão chegar da escola, fazer lanche, dar banho, deixar a criança. Aí que ela iria embora. A patroa chegar da sua empresa, do trabalho. Então, talvez não pelo custo em si, mas pelo sistema operacional de produção A mesmo. bancada concorda com o estímulo, desculpa, professor Pereira. O estímulo é uma formalização. Claro. Mas eu pergunto, com certeza. a família brasileira tem condições de pagar por essa formalização? Eu não sei. Não, é uma questão que eu estou levantando. Eu só queria dizer, em relação a custos também. O custo é bom, diga, professor Pereira. Não, o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, aparentemente o governo está perdendo esses 4%, o INSS, né, que já é deficitário, está perdendo os 4%, por um lado. Mas, por outro lado, ele está ganhando na medida que vai estimular a formalização. Quer dizer, há um número expressivo, se não me falha a memória, acho que só 40% das empregadas domésticas, se não estou enganado, né, 40% tem carteira assinada. Isso cresceu muito nos últimos anos, porque antes era uns 20% que tinha carteira assinada. Então agora o que vai acontecer? Vai haver mais formalização, vai haver demissões também. Eu acho que tem que haver essa clareza, porque essa cultura não mudou ainda totalmente. Larissa. Isso é uma questão importante da gente apontar, porque assim, a gente conversando com algumas pessoas que trabalham como empregadas domésticas, como diaristas, essas tarefas do lar mesmo, elas já apontam o medo de perderem os seus postos de trabalho, né? Mas quem tem essa pessoa de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, que muitas delas trabalhavam no sábado, conforme o seu trato com o seu patrão. E terão que trabalhar 44 horas. 44 horas semanais. Então, essas pessoas, eu não vejo o perigo delas perderem o seu posto de trabalho, porque se elas já trabalham dessa forma, já tem essa configuração, é porque a família realmente precisa desse sujeito, entendeu? Desse trabalhador. Agora, temos que mensurar qual é a porcentagem de mulheres que realmente trabalhavam suas 40, 44 horas. Porque, pelo que me parece, segundo alguns dados, não nessa matéria, mas outras, há um número maior de mulheres que faziam aquele atendimento diário que trabalhavam como as chamadas diaristas. Em várias casas. A faxineira, que eu acho que vai lá. Que tem toda uma cultura, quer dizer, exato, até que terá que se ser colocava desfeita. a empregada doméstica, é um emprego um pouco diferenciado dos demais, né? Porque, na verdade, ela convive com a família diariamente, e em algumas famílias ela aparentemente até faz parte da família, ou pelo menos dizem que ela faz parte da família, né? Então há uma relação que eu acho que ela não vai demorar a mudar assim instantaneamente, quer dizer, porque aí tem outras coisas, porque, por exemplo, a empregada, ela almoça no emprego em geral, às vezes se ela não tem, por exemplo, onde dormir, dorme no emprego, em alguns casos, quer dizer, se o empregador fosse realmente descontar a alimentação, mais a moradia, não sei, né? Então tem uma série de coisas que, na verdade, ganhos indiretos que estão embutidos nisso. E por isso mas hoje já não pode mais descontar. Não pode. Hoje não pode. Já pode mas se você quiser. Exatamente. Legalmente, né, professor Sandro? Legalmente, o objetivo é não ser descontado mais do empregado. Quer dizer, o empregado isso vem embutido na questão do O empregador salário. pode deixar o empregado dormir na casa, mas não pode descontar isso. Não pode descontar, exatamente. Então, essa legislação é anterior. Mas a alimentação acho que podia descontar. Só Havia que uma mudou. possibilidade de desconto. Houve uma mudança. Eu não sou especialista em direito do trabalho, Sim, mas houve uma mudança nesse sentido que alterou essas questões. Tá bem, né? Mas eu acho que a gente apontou, o Maico aponta uma coisa muito interessante, que dentro da categoria da empregada doméstica, existe vários segmentos. Existem essas que moram nos seus espaços de trabalho e existem aquelas que fazem diárias, né? Então, eu creio que as que vão em uma casa 2 vezes por semana ou mais já terão o direito de ter... Não, 2 vezes não. Tem que ser mais de 2 dias. Mais de 2. Mais de 2 dias. Mais Até 2 dias ela ainda ficaria classificada como diarista. Pelo menos 3, então, se não pelo me menos 3. Pelo menos Então, 3 se dias. pelo menos 3 dias esse trabalhador criaria vínculo. já criaria vínculo, né? Então, talvez esse segmento, esse segmento dentro da categoria dos domésticos, ele estaria agora suscetível a ser reduzido para 2 daqui a pouco, né? Para não se enquadrar, mas isso muito em função também dessa cultura. Eu acho, Larissa, o que pode acontecer é que em função de demissões eventuais ou da recusa de regularização, de não assinar carteira, etc e tal, e de ao mesmo tempo não querer contratar sem carteira assinada, porque o risco agora vai ser muito maior. Muito grande, óbvio. O empregador vai ser ficar muito preocupado maior. com isso. Então pode haver uma tendência
inicial de aumento do número de diaristas ou de faxineiras, entendeu? Eu acho que há essa tendência, né? Mas ao mesmo aí a gente vai olhar pelo lado da economia de novo, mas aí a tendência é subir o preço da faxina, né? Que mais lá na frente, de repente, não compensa. Aliás, né? esse projeto não prevê um valor fixo para a hora, ou prevê? Não, é o salário mínimo. É um salário mínimo. É É um salário mínimo. Claro. E para as diaristas... Não, o diarista não, é a Daí, lei do mercado, aí é a oferta e é a a procura. Então procura a qualidade do serviço que é ofertado. Mas Claro. pode acontecer duas coisas. Ou ele reduz para 2 dias, ou daqui a pouco quem o reduz? empregador, O para empregador não ter que pagar. esse vínculo. Pode ser. Ou possível. ele Isso é vai possível de acontecer. aumentar, já porque como ele vai ter esses custos a arcar com o vínculo empregatício, talvez ele aumente de 3 para 4. Subterfúgios podem acontecer. Podem Isso aí, acordos assim, porque também a empregada está numa situação, elas também, de vulnerável Elas nesse estão bem momento. Porque vulneráveis. é uma coisa gradativa, mas é uma porção de coisas que o empregador e a família, sobretudo de classe média, porque a gente tem que ver que também a classe média, num período de recessão, como nós estamos entrando, muita gente também está perdendo emprego na classe média, pelo menos Exato. membros da família, o salário real não está aumentando, e aí E o deixamos salário de da contratar empregada faxineiro. vai Claro. aumentar. Vai limpar em casa, claro. Então também pode ser, inclusive como já é em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, uma atividade em extinção. Com certeza. Sim, é na E Europa. aonde tem é de alto custo. É De alto de custo. alto custo. E daqui para frente vai ser assim, onde tiver vai ser de alto custo. Essa formalização Mas gera já- controvérsia, gente. Eu tenho visto, capturado algumas informações aí do final de semana para cá, inclusive com a faxineira do local onde eu moro, né? E ela tá preocupada, bastante preocupada. Mas eu vou. Como Não, a gente trazendo tem. esse ponto de vista, porque eu vi que no início nós viemos com toda uma justificativa muito positiva. com Porque relação à também tem economia. outro caso, a tecnologia hoje permite residências quase que praticamente automatizadas, né? De máquina disso, máquina daquilo, que antes não tinha. Exatamente. Que a empregada tinha que fazer. Então tem esse outro lado As também. residências cada vez fácil de menores substituir. também, facilita também, o emprego, quer dizer, tem toda uma lógica da modernidade que Sim. modifica um pouco a necessidade, né, gente? Mas a gente tem um contingente interessante ainda de empregados no Brasil. A gente tem um contingente interessante, mas também é um trabalhador que hoje a gente observa que tem demanda, mas tem pouca oferta desse trabalhador. Já tem dificuldade de se encontrar empregadas domésticas. Faxineiros, Ou mesmo empregados domésticos. ou eu mesmo tenho ouvido diaristas. isso das colegas, Mas aí eu Tem acho que bastante. confiança, aquela Mas aí questão da confiança, aquela né, questão Larissa? da confiança, deixar a tua chave. Eu tive duas, mas não gostei, não pude confiar. E fica esse jogo. E também tem uma questão de preconceito em relação a essa atividade. Essa questão de oferta é mais em relação a preconceito. Né? Mas que tipo de preconceito? Preconceito de não querer ser chamada de empregada doméstica, por exemplo, né? Preferir próprias trabalhar no empregadas. comércio. Mas isso eu às acho vezes que tem outra elas Tu diz do delas próprias, do trabalhador, Ah, sim. trabalhador, porque achar que isso aí seria como, por exemplo, Seria vamos dizer assim, um subemprego, uma subcategoria. seria um A própria emprego. empregada condicionava, às vezes, Sim. a E a contratação, a formalização colocação meio na que- carteira, Na carteira, de uma outra Porque nomenclatura. às vezes se envergonha, é o emprego menos qualificado que tem esse. A digamos formalização assim. Pra trabalha mulher muito seria essa esse, questão, entendeu? professor Então, Pereira. ah. A formalização, através Claro. dessa lei, trabalha muito essa questão. Quer dizer, agora eu sou profissional como os outros, quer dizer. Essa formalização trabalha muito Essa a ideia, questão essa aí- do essa- ego também do sujeito. E também tem a questão do sindicato, né? É uma percepção que nós podemos fazer Claro. aqui agora. Mas eu Assim, acho elas vão que ter que recolher um dia por ano pro sindicato. sindicato. Mas Tem isso Eu também. acho que a própria empregada vai perder remuneração com isso, a empregada doméstica. Ela perde Tem também. muitos impostos a pagar? sim. Do ponto de vista do salário claro. líquido, sim. Exatamente. Salário líquido, Ela sim. vai Mas se ganhar for menos. analisar pelo aspecto global da medida, eu acho que é altamente importante. Claro. Mesmo que ocorram demissões, Sem eu acho que dúvida. no frigir dos ovos, A carteira né, assinada- no final das contas, como diz o ditado popular, as empregadas acabam ganhando muito com isso, porque elas vão ter benefícios futuros que elas não tinham antes. Tá bem. Toda a vida. Gente, dentro do nosso tempo previsto, conseguimos vencer bem o assunto e traçarmos assim um panorama de vários ângulos, que ficou bem interessante. Nós que encerramos o primeiro bloco do Contraponto, voltamos já na sequência para debatermos a Câmara que conclui a votação em segundo turno da chamada PEC da Bengala. Não saia daí, o Contraponto volta já.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto. Agora vamos debater a chamada PEC da Bengala. Mais uma PEC de nome criativo, né, professora Larissa? Mas eu vou pedir a permissão de iniciarmos esse assunto com o professor Sandro, porque o texto eleva de 70 para 75 anos de idade, não é? A idade dos ministros do STF para que eles possam se aposentar. Não é? Quer dizer, ele levou 5 anos a mais, precisam trabalhar. E outros cargos também, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho também, enfim, são várias áreas do judiciário, então, que terão que trabalhar 5 horas a mais. Essa é uma questão, quer dizer, para quê e por quê? E a outra questão... 5 anos. 5 anos. 5 anos. Só fato faz. 5 horas. 5 anos, perdão. Desculpem, 5 anos. Não, vamos corrigir. Obrigado. Essa é uma pergunta, quer dizer, qual é a vantagem, o que é que se ganha com isso? O que a sociedade ganha com isso, professor Sandro? E a segunda questão é que, mediante essa PEC, o governo Dilma, ou a Dilma, perde a possibilidade de indicar 5 novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos agora, terça-feira, no momento da sabatina do novo possível ministro do Supremo Tribunal, o Fachin, não é um professor... É gaúcho. É gaúcho, mas trabalha no Paraná, professor de uma universidade do Paraná. Edson, acho que o nome dele, né? Edson, parece. Edson Fachin. Exato. Mas, professor Sandro, abrindo a questão. Primeiro, qual o benefício da PEC da Bengala para a sociedade brasileira? Para nós iniciarmos o debate. Bom, a questão da PEC da Bengala, aposentadoria compulsória passando dos 70 aos 75 anos de idade. Por um lado, se entende que a capacidade de produzir de algumas categorias, de algumas carreiras jurídicas, diga-se de passagem, ela não se... carreiras do pensamento, vamos dizer assim, as pessoas que produzem o pensar. Elas, na verdade, elas não se esgotariam, a capacidade do sujeito de produzir não se esgotaria aos 70 anos. Pelo contrário, ele teria muito a ofertar ainda para a sociedade. Então, esse é um fundamento que tenta, vamos dizer assim, dar vazão ao motivo pelo qual essa PEC tramitava desde 2005, já, com o objetivo dela ser aprovada. Essa é uma questão positiva, em que se poderia aproveitar muito mais essas pessoas, principalmente lá os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acontece que no contexto que acontece, no momento político atual, em que há uma certa briga de poder entre Congresso Nacional e entre a Presidência da República, há uma disputa de poder, nós visualizamos o seguinte: com essa medida se ingessa a possibilidade de Dilma indicar 5 novos ministros. Ou seja, estão saindo o decano, que é um dos ministros mais experientes, talvez o mais experiente do Supremo hoje, que é o Celso de Mello, mas o Marco Aurélio Mello, o Teori Zavascki, a Rosa Weber e o Lewandowski, atual presidente. Os 5 se aposentariam ainda no mandato da Dilma. E teria a possibilidade, então, dela indicar 5 novos ministros, o que seria, obviamente, de interesse do governo. A gente sabe que o ministro não representa o partido, não representa o governo, mas quem o indica sempre tem a blindagem, sempre tem, vamos dizer assim, uma vantagem a mais do que qualquer outro governo. Então, esse aspecto é importante. Mas tem que analisar uma outra questão histórica. Não é a primeira vez que nós temos no Brasil a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. A Constituição de 1934 já previa isso. E foi mudado, posteriormente, na Constituição de 37 por Getúlio Vargas, com o objetivo, na época, de se livrar de algumas pessoas. Ele queria que algumas pessoas fossem compelidas a se aposentar. E daí reduziu isso para 68 anos.
Então, a Constituição de 88 depois regulamentou novamente a 70 anos de idade. Então, essa questão ela não é uma primazia nossa. Vários países do mundo adotam 70. Alguns países, até como a Argentina, não tem nem limite de idade para essa questão. Há um caso de um ministro da Suprema Corte Argentina que tem quase 90 anos de idade e está em plena capacidade de pensar, de decidir bem. A pessoa tem que ter experiência. Acontece que todos os tribunais superiores, não só o STF, mas o STJ, o próprio Tribunal de Contas da União, quer dizer, todas essas cortes têm várias pessoas que se aposentariam nesse lapso temporal obrigatoriamente. Quer dizer, por discricionariedade, por facultatividade, as pessoas poderão se aposentar, assim como já fizeram outros. Mas eu acredito que com esta possibilidade de 5 anos a mais estar à frente dessas cortes, talvez seja interessante para as pessoas se manterem julgando. Né? Muito bem. Uma questão de poder, né? É uma questão de poder, obviamente. Não, né? eu Status deixo aberto. social. Eu deixo aberto mesmo, porque o Sandro fez uma boa análise, mas Claro. ele não tocou ainda mais na questão do que isso significa para o governo e para a oposição, professor Pereira. Não, Apenas no sentido eu acho mais assim, político agora. Eu acho que Claro. essa medida ela tem dois lados, né? Tem um lado positivo, o Sandro acentuou, né? Que é a questão da permanência de pessoas com experiência no cargo. Tem esse lado também, olhando por um enfoque econômico, né? Quer dizer que é menos oneroso para os cofres públicos, né? Do que nomear novos ministros. Então, mais 5 anos, né? Eu acho que seriam menos onerosos. Além de tudo, outros tribunais iriam também junto nesse processo. Então, seria, digamos assim, uma questão imediatista de custos, né? Olhando por esse ângulo, seria vantajoso. Por outro lado, nós vamos ter uma corte, ou várias cortes, muito envelhecidas, né? Eu não quero dizer que a idade necessariamente seja um impedimento, né? Se uma pessoa é lúcida e tudo mais. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tinha que haver uma certa renovação. Porque eu acredito que, por exemplo, ministros que têm uma idade bastante avançada são de uma geração completamente diferente da geração atual, digamos assim. Então, eles têm valores, né, arraigados que são difíceis de serem mudados e terão que julgar questões muito, digamos assim, diferentes da geração deles. Então, eu acho que teria que haver um mix no Supremo, que eu acho que seria mais equilibrada. Estou falando assim como leigo, mas estou olhando mais coerente o julgamento nessa perspectiva. Mas isso é muito relativo, no né? momento em que, da forma como são escolhidos os ministros do Supremo, e eu costumo falar para os alunos em sala de aula, né? Se a gente for analisar o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal e cotejá-las, por exemplo, com o Superior Tribunal de Justiça, nós veremos que juridicamente as decisões do Superior Tribunal de Justiça são muito mais, ao meu julgar, né, são mais qualificadas. Juridicamente mais acertadas. As decisões do Supremo, e aí a gente vê pela roupagem dos ministros que lá estão, né? Eu digo roupagem no sentido das indicações que escolheram. Alguns ministros de alguns comportamentos até questionáveis em alguns momentos. Isso já aconteceu com o último ministro, o Joaquim Barbosa, que é o que está sendo substituído agora. E depois aconteceu com o ministro que trocou de turma agora, que inclusive foi advogado do PT. Que foi, inclusive... Sim, nós já levantamos isso aqui. Já levantamos, falamos isso aqui. Levantamos aqui fugiu no programa. Que esse, no caso, é muito jovem até. Exatamente. Se discute o oposto. Porque né? saiu que ele não teria cedo. notório saber jurídico, nem de publicações. Que é o requisito exigido, né? Que é o requisito exigido. Quer dizer, o principal que ele tem no currículo dele seria... Dias Toffoli. Dias Toffoli. Sim, que foi a vida inteira advogado do PT. Mas tem uma questão que eu vejo que... como o professor já mencionou, que na primeira Constituição havia a possibilidade da aposentadoria até os 70 anos, isso? 75? Na Constituição de 34 era até 75. Até 75, e depois em 37, com Getúlio Vargas, foi reduzida para 68. Com finalidade política também. Aí que tá. Eu acho que aí que é a grande questão que a gente pode pensar sobre essa PEC da Bengala. Qual é a finalidade política dessa PEC? Ser agora desengavetada e voltar para a discussão, né? Porque a gente percebe que há um interesse também de que se mantenha da forma como está, uma vez que a Dilma poderia, então, indicar novos ministros, mas há uma resistência da oposição para que ela não indique essas pessoas. Mas eu acho que aí... Então, tem uma questão política. Claro que tem, muito mas envolvida. o pano de fundo é o julgamento da Lava Jato.
Esse é o pano de fundo. Exato. Mas só que a Porque essa população novamente, Mas o que significa ela... para a oposição isso? Mas eu acho que... Veja De que bem, maneira os ministros podem ter Não, mas a oposição- mas um grande detalhe, 5 novos ministros ingressando no Claro. Supremo, eles podem já ser escolhidos com um perfil de ministros para julgarem Mas, de acordo com uma tendência, ou de Claro. acordo com... Ou serem preparados. Isso que o Sandro estava falando Exatamente. do Ou serem julgamento, preparados. julgamento do Supremo, um julgamento político do Supremo. Porque a gente viu que, no caso do... É jurídico, mas é político. Mas é também. político. Claro, nós falamos sobre isso. No próprio mensalão, o que aconteceu quando foram trocados os dois ministros? Saiu Joaquim Barbosa, entrou o Lewandowski de presidente, já mudou completamente a tendência do Supremo. Então, eu acho que agora só o oportunismo político existe. Quer dizer, até onde eu sei, foi o Eduardo Cunha. Cunha Que desengavetou esse negócio, que aliás o governo nem esperava que fosse votado, foi surpreendido por essa votação, porque esperava que fosse E uma votado votação o forte. arroxo fiscal, arroxo e na verdade o arroxo fiscal acabou não sendo votado e ele passou na frente. Mas eu vou na linha do Sandro, acho que há interesses aí. Mas, E o interesse agora me parece mais da oposição, ou interesse Claro. do próprio Eduardo Cunha, ou talvez interesse do PMDB, que a gente não sabe ao certo, né? Claro. Justamente vai impedir a entrada de novos ministros e a composição atual é que vai acabar julgando. Mas então Mas e como a oposição aposta na conjuntura atual como forma de antipetista ou Mas- anti-Dilma, isso? Mas como as leis elas são usadas assim a favor de jogos políticos, então, Claro. né? Então, quer dizer, a gente está extremamente sujeitos a eles, aos nossos governantes, né? As pessoas que nós elegemos, eles jogarem conforme... É os jogos do trono. Jogos do Então, poder. quer dizer, não é pensando Games no of Thrones, benefício é Games de of Thrones. pensando no seu próprio benefício, Claro, no mas benefício se, individual. eu tentei fazer uma análise mais estrutural, né? Porque eu acho que esse período até poderia ser válido isso, se fosse aproveitado esse interregno aí desses 5 anos, para se repensar as indicações do Supremo. As né? formas de A a forma de indicação, que eu acho que tem um vício de origem. Né? Isso aí poderia ser interessante da OAB, fazer uma grande discussão. E até a forma de sabatina, né? Eu acho- Como é que é essa A sabatina? OAB teria alguma interferência nisso, professor? Eu acho que a OAB, possível? a OAB tem um papel muito importante nisso. Mas ela tem força para, por exemplo, Bom, modificar o modelo Não, de aí escolha dos é o, ministros? é o Congresso. Aí a tem que ser o indicação. Congresso, Na né? verdade- Mas a OAB pode iniciar um trabalho de mobilização como categoria, representante, como um órgão, um conselho, talvez um dos maiores, mais importantes do país, tentar fazer esse processo. Na verdade, a modificação disso é através de emenda constitucional, assim como está sendo feito agora. Assim como está sendo feito agora. Então, qualquer Outra situação... PEC. Exatamente. É. Né? E daqui a 5, 6 anos, volta o interesse de retornar para 70 anos, né? E daí vem uma nova PEC. Não dá para... É que, na verdade, tem E aí outro... vão jogando isso. Isso vai gerar um outro impacto, porque isso vai se estender ao funcionalismo público em Pois geral. é, isso que eu ia falar. É. Porque Isso, no primeiro momento, não- já encontra resistência, por exemplo, da própria magistratura. Tanto é que as magistraturas dos estados, a magistratura federal e a magistratura do trabalho já estão se voltando contra, entrando com um adinho no próprio Supremo mas para então, analisar essa questão. Aumenta o ônus do INSS, ou não? Por quê? Aumenta o número de aposentados. Não, mas aí é o seguinte, diminui mais o tempo, ônus do governo. Diminui o ônus do governo. Por Diminui quê? o ônus Por quê? do governo. Hã? Essas pessoas, Deixa o Sandro. essas pessoas, o que acontece? Vai demorar mais para as pessoas chegarem ao final das suas carreiras, porque vai engessar, vai congestionar, né, algumas carreiras e o sujeito para conseguir ser desembargador vai demorar muito mais tempo. Então, Sandro, por exemplo, professor de Universidade Federal, até onde eu sei, é 70 anos. 70 anos. 70 anos. Vai passar a ser 75. Poderá passar? Pode passar. O próprio Supremo já disse. Já. Agora, a tendência é agora essa. imagina a economia de recursos para os cofres públicos. 5 anos, tu botar todo o funcionalismo público. Então a gente está dizendo assim, aparentemente uma análise superficial é isso, quer dizer, foi uma rasteira que deram na Dilma para não indicar os 5 ministros. Mas o governo pode ter interesse nisso, se quer equilibrar as contas públicas. Né? Só que, claro, uma coisa que não vai se refletir necessariamente no governo da Dilma, uma coisa mais para frente. Então eu acredito que o próprio governo seja contra, pensando pragmaticamente, entendeu? Mas assim, no final das contas, tem muitos lados essa questão. É difícil da gente se posicionar objetivamente. Tá bem, acho que vencemos esse assunto, não é? Vários ângulos, mais uma vez, a gente trouxe à tona. Agora só levanta essa questão, né? Quer dizer, a gente acha que a Suprema Corte
é ilibada, o julgamento é totalmente neutro, etc. Então, e a gente vê que o próprio processo todo já está desfigurado do início. Mas E a questão o próprio Dias Toffoli, ele participou do julgamento do mensalão. Ele poderia ter participado? Ele tinha sido advogado do PT, quer dizer, havia todo um questionamento. Como ele tinha vínculo com o Nós fizemos um programa aqui sobre isso. Eu sei que a gente está estourando o nosso tempo desse bloco, mas agora mesmo o Fachin, que está sendo entrevistado, pesa uma série de suspeições em relação a ele, que ele, na época que ele era procurador do Estado do Paraná, ele estava advogando, coisa que não poderia ter feito. A mulher dele é desembargadora e ele advogava na mesma... Como é que chama? A mesma comarca. Mesma comarca, São Judiciário. É uma série de coisas, quer dizer, por uma suspeição qualquer que seja, com tanta gente com saber jurídico, né? Não deveria... A questão dele advogar onde a mulher dele, no caso, era desembargadora. É juíza ou desembargadora? Parece que é desembargadora. Eu acho que era desembargadora. Desembargadora, pelo que mas o que não pode é ter processos que passem nas mãos dela. Esse é o impedimento legal. Vamos aproveitar e falar do Ela não Fachin. poderia julgar um processo que ele ia participar. Mas eticamente, né? Quer dizer, ainda que legalmente há um impedimento. Não tem impedimento, mas moral, né? Impedimento moral. E o Fachin, professor Pereira, um bom nome? Eu conheço um pouco dele, só sei que é gaúcho, né? Já é um atributo bom, né? Não, atributo positivo. É positivo. Agora o resto já parece que ele Alguma informação a mais, talvez, que o professor Pereira, a respeito da performance dele profissional? Não, eu conheço muito pouco. Ele não é um jurista assim de grande expressão, né? Como tantos outros que poderiam. Eu acho que ele... Eu acho que, por exemplo, as últimas duas indicações que foram o Barroso e o Teori Zavascki, eles eram pessoas renomadas no meio jurídico, né? O ideal seria que fossem mais pessoas da academia, exatamente, né? Pessoal que tivesse publicações. E por que ele foi indicado, então? Hein? Mas a indicação é política. É política. A indicação é política. E aí, se ele tem... mas aí está a resposta de tudo. E aí, se ele efetivamente tem ligação com a campanha da presidência da República em 2010, é verdade isso, e pelo que tudo indica é verdade, ele não seria a melhor indicação. Está sendo indicado por um vínculo que ele possui, não pela qualidade técnica. É a mesma coisa que o Toffoli não quer. Independentemente dele ter essa capacidade. A gente não pode acusar o Toffoli que a votação dele não tem uma proteção jurídica, né? Mas moralmente não é correto. Mas moralmente não é correto. Ideologicamente, quer dizer, a pessoa que te indicou, te conduziu para o cargo máximo, quer dizer, tu vai contrariar essa pessoa, mesmo subjetivamente, não estou dizendo que ele faça isso voluntariamente, mas involuntariamente ele vai acabar beneficiando. Então eu não vejo sentido nesse processo todo, né? Aliás, eu acho que tinha que ser pessoas insuspeitas que não tivessem uma conotação política, né? Para votar só de acordo com as leis. Eu acho que isso que deveria ser o correto, né? Estou falando assim como leigo, né? Leigo, idealisticamente. Tem que discutir as formas de seleção desses É o que eu acho. Nesse caso, eu acho fundamental. Exatamente. Fundamental. Mas esse projeto não tramita na Câmara, de jeito nenhum. Esse não tramita. É que nem a reforma política. É complicado. A reforma política também não tramita. Os caras vão votar contra eles mesmos. E não vão tramitar. Vamos assim encerrando mais um bloco, nosso segundo bloco do Contraponto, para voltarmos já na sequência para o nosso último momento de debate. Vamos falar sobre desescolarização, uma expressão um tanto nova ainda aqui no Brasil, mas uma decisão judicial abre um debate aqui no país sobre a educação domiciliar. Não saia daí, voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 81 14 90 42. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar.
De volta para o nosso terceiro bloco do Contraponto. O programa agora abre espaço para debater um assunto que ainda não é muito comum aqui no Brasil, mas algumas decisões judiciais já prevêem a possibilidade de oferecer a chamada educação domiciliar, ou outro termo, e eu me permito ler, a chamada desescolarização. Cerca de 2.500 famílias brasileiras educam os seus filhos em casa. Esta é uma lógica que já acontece em outros países. Nos Estados Unidos é chamado de school homing ou homing school, não é? A expressão pode ser utilizada das duas maneiras e chega ao Brasil não como uma polêmica ainda, mas algo que vem a ser debatido quanto ao papel da escola, o papel da família na formação do sujeito. Professora Larissa, agora eu começo com a senhora essa questão, porque me parece um assunto interessante para a gente debater e conversar. Desescolarização, a senhora abriria dizendo que se a senhora é contra, a favor essa posição. O que você acha disso, Larissa? Existe uma diferença entre a educação domiciliar e a desescolarização, né? A educação domiciliar, ela segue a mesma grade curricular da escola de educação formal regular, né? O currículo da escola de educação regular. E a desescolarização, ela tem uma outra perspectiva de trabalhar o sujeito a partir das experiências da comunidade, a partir das experiências de vida do habitat onde ele se encontra, né? Do locus onde ele se encontra. No caso do Brasil, essa questão da educação domiciliar ou da desescolarização, ela ainda não é regulamentada, né? Até porque nós temos a LDB, que ela não prevê essa modalidade da educação domiciliar, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também delega uma obrigação à família de que crianças que estejam em idade escolar, os pais ou os responsáveis legais, eles devam fazer a matrícula dessas crianças e desses adolescentes na escola. E caso isso não ocorra, eles podem estar sendo punidos, né? Então, assim, acho que é uma proposta nova e, no caso brasileiro, talvez nós teríamos que experimentá-la de forma muito gradativa e muito cautelosa, até porque vai exigir também que a família tenha uma organização e tenha uma estrutura e um conhecimento prévio para transmitir esses conhecimentos. Porque a criança ou o adolescente que esteja em educação domiciliar, ele não necessariamente terá um professor. O professor poderá ser os seus pais, que não têm uma formação em pedagogia ou que não têm uma formação numa área específica do conhecimento. Então, a gente vai ter que ter uma outra postura e experimentar isso com muita cautela. Professor Sandro, o senhor acredita na possibilidade... O senhor acredita na educação domiciliar? Possível eu tenho dúvidas em relação à efetividade disso, por alguns aspectos, né? O que acontece hoje na escola básica, né? Na escola que vamos dizer assim, que atende aos filhos da nossa comunidade? É uma escola que, na verdade, tem um ensinamento massificador. Na verdade, não está atendendo, talvez, a necessidade atual, né? Nós estamos passando por um processo difícil, em que os professores estão sendo contestados no seu limite, a família está fracassada, que deveria dar o primeiro anteparo, está jogando a responsabilidade toda para a escola, uma responsabilidade que a escola não consegue absorver. Então, é difícil da forma como está acontecendo. Então, alternativas, nos momentos difíceis, as alternativas começam a surgir. Experiências que funcionaram em alguns locais passam a ser utilizadas. É esse caso. O problema é que nós temos uma carência legislativa nessa questão. Não é uma decisão que vai resolver o problema. Até porque o olhar que o Estado faz sobre esse fato é um olhar de que, ainda assim, a omissão dos pais em levarem seus filhos para a escola formal pode ser caracterizador de crime, chamado crime de abandono intelectual. Embora de pena muito branda, ainda assim é crime, com sanções, inclusive, estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós precisamos ver essa questão. Outro lado, quais são os pais ou quais são as famílias que estão preparadas para educar? Eu tenho muitas dúvidas nesse sentido. A criança que fica no ambiente fechado, que fica em casa, na convivência exclusivamente familiar, ela não tem aquele processo de socialização que a escola proporciona. Então tem outro aspecto. Isso vai tornar o sujeito um autodidata, como eu li algumas coisas a respeito? Pode ser que sim.
Não sei se ele vai ter essa capacidade de sozinho conseguir. E se os pais não tiverem conhecimento, não tiverem condições, né, e aí vai depender da qualificação dos pais para fazerem isso, não vão poder dar esse suporte necessário. E aí tem a questão do avanço também, porque depois que você termina, vamos dizer assim, a parte básica da sua educação, você vai querer entrar na universidade. E aí você não tem o título, você não tem o certificado, o diploma. E aí, você pode entrar ou não diretamente na faculdade? Essa decisão permitiu que a estudante, segundo a matéria que nós estudamos aqui, matéria publicada no jornal, permitiu que a estudante pudesse entrar no curso superior, de nível superior. Mas e aí? Há ou não há uma defasagem de conhecimento aqui, professor Pereira? Larissa, por favor. Só para mim completar o que o professor vinha falando. Contrapor. Não, mas eu tenho uma questão. O que me preocupa também é a justificativa da educação domiciliar, né? A justificativa é que é para garantir a segurança do teu filho, né? Não expô-lo a situações de bullying, de violência, de falta de segurança. Então, daqui a pouco mais, isso deixa de fazer com que aquela criança, aquele adolescente esteja convivendo socialmente por um determinado período, porque vai chegar um momento da vida dele que ele vai ter que ser exposto a essas situações e aprender a lidar com isso. Com o coletivo, né? Com o coletivo. Até porque uma coisa importante é que ninguém vive sozinho, né? Então a gente precisa do outro para agregar no nosso processo, tanto no nosso processo formativo quanto no nosso processo de trabalho, né? Então não tem como tu te isolar para garantir a segurança, porque tu só vai garantir por um curto período. E eu acho que principalmente essa questão hoje... E não prepara o sujeito para ele também se autoproteger. E a questão hoje, as empresas, por exemplo. As empresas hoje são trabalhos em equipe. Cada vez desenvolvem mais trabalhos em grupo. Equipes. E saber trabalhar em equipe, saber liderar um grupo... É uma exigência. Fazer parte de um grupo é uma exigência necessária. E eu tenho uma percepção de que, nesses casos, as pessoas vão ter muita dificuldade de assim proceder. De interação. Né? Eu acho que eu vou olhar por uma questão de princípios, né? Porque eu acho que é uma inversão secular, nós estamos observando nesse caso aqui. Porque séculos atrás, né, o que a gente tinha, na verdade, a educação era um privilégio dos nobres, das famílias ricas. E, nesse caso, era comum, por exemplo, que se o pai era um intelectual, que em muitos casos a gente tem na economia, muitos eles foram autodidatas, né? E naquela época, início das universidades, as universidades eram muito fracas, as escolas supostamente muito fracas, estou falando isso no Velho Mundo. Né? Então, obviamente, que a pessoa poderia ter uma educação melhor em casa se tivesse um pai, já que fosse um cientista, um intelectual, já de... Pensador. Nós tivemos casos na economia do Stuart Mill, o pai dele, James Mill. A gente vamos citar no caso da música, por exemplo, Mozart, que até onde a gente sabe foi o pai que ensinou e tudo mais, né? Então, a gente sabe isso, né? O Adam Smith, que foi o chamado pai da economia, na verdade, ele foi tutor de um duque durante grande parte da vida dele, porque ele ganhava mais sendo tutor daquele duque do que como professor da universidade. Já naquela época pagavam mal os professores. E o Adam Smith ficou bastante... Sim, ele ganhava uma bolsa anual, né? Então, eu acho que de lá para cá, o que houve? Houve uma massificação da educação, né? Que, entre outras coisas, incluiu o objetivo era esse, incluir a maior parcela possível das pessoas, né, na educação. Claro que a gente pode discutir a questão pragmática agora do nível da educação, dos professores, do baixo nível de ensino e tudo isso. Mas eu acredito que sim. Por exemplo, digamos que uma família de pais, professores universitários, e que se tiverem tempo disponível, eu acho que eles podem dar uma educação, talvez, de melhor qualidade até do que a educação, do que a educação formal. Mas acho isso Pública, uma exceção. Pública ou privada, porque também tem ensino privado de má qualidade. A questão é como normatizar com critérios específicos que vão diferenciar situações até muito parecidas. Quer dizer, o professor universitário e aquele que é só professor de ensino fundamental, então ele não vai poder fazer isso. Mas tem uma questão, e tem a questão da desescolarização, que é importante, professor, que daqui a pouco mais essas pessoas vão utilizar esse subterfúgio de dizer: eu estou propiciando para o meu filho a modalidade da desescolarização, experiências da comunidade, e por isso eu não eu acho que tem esse lado. A gente tem que cuidar essa questão da regular. E a avaliação disso. Quem é que vai avaliar? Quem vai avaliar? Se isso está funcionando, se isso tem efetividade. Mas é isso que eu queria falar, viu, Sandro? Eu acho o seguinte, então a gente tem a EAD. EAD antes, hoje,
proliferou a EAD, né? As universidades entraram, proliferou e tal. Não se tinha regras antes, né? E se achava que não iria pegar, né? Mas houve a tecnologia, todo o avanço da informática, etc. Isso facilitou e se criou regras. Acho que eu ainda vejo olho com certa preocupação, uma expansão desordenada da EAD em relação à qualidade, né? Eu acho isso bastante preocupante, né? E as formas de avaliação da EAD, eu acho que não importa, eu acho que a EAD, por exemplo, tudo bem, pode se expandir, eu acho que é uma forma de reduzir custos, aumentar ainda mais a massificação do ensino e tudo mais, mas eu acho que o sistema de avaliação hoje é preocupante. Eu acho que, assim como o EAD se expandiu, eu acho que a educação domiciliar, eventualmente, ela pode se expandir, desde que se criasse sistemas de avaliação bastante fortes, né? Aí eu acho que poderia se pensar. Uma parceria, talvez, escola, família, no sentido da escola oferecer, então, um sistema de avaliação, pelo menos. Não é para, protocolar um documento dizendo, olha, não, você sim está apto, você tem possibilidade de avançar no conhecimento. Mas eu acho que não. Não sei se funciona. O que eu acho que o setor, jogando uma ideia, o setor público, o Ministério da Educação, né, poderia fazer, no caso, eu acho que tudo bem, se tem uma educação familiar, os pais são doutores, mestres, etc., e acho que educam melhor o filho que a própria escola, que seja permitido isso, no caso. Mas eles terão que ser avaliados por provas rigorosas do conhecimento. E a questão, o pai é um doutor, é um mestre, mas e a área dele? Ele vai poder suprir algumas questões e nunca vai suprir aquilo que efetivamente precisa, ou seja, a globalidade do conhecimento eu acho que o sujeito não estará preparado. Mas estou partindo do pressuposto que poderia acontecer. Mas, assim, a gente está falando aqui em educação, a questão da formação técnica, mas e a questão da formação humana, a questão da educação para a vida, a gente educar para a vida, que aí vai entrar a questão do socializar, né? Mas eu acho que essa questão dos pais, porque outro dia me chamou a atenção, nessas provas do ENAD, tem um questionário que o aluno preenche, né? E numa parte lá fazem perguntas sobre o nível de educação dos pais. Porque isso influencia bastante o desempenho dos alunos. Com certeza. Né? Quer dizer, famílias que vêm de pais analfabetos, por exemplo, filhos de pais analfabetos, é muito mais dificuldade do que famílias, filhos de pais doutores e mestres, por exemplo. Sem dúvida. Então a gente já sabe que a educação familiar, ela já dá um plus a mais, entendeu? Agora o que se quer é partir para o outro extremo, de deixar só a educação familiar. Tá bem. Mas eu acho que é uma coisa para discutir, eventualmente regularizar, né? Vamos ver o que vem aí, se pega isso no Brasil, não é? São decisões, por enquanto, judiciais, assim, muito singulares, não é? Mas eu acho que valeu, assim, o debate, não é? De um tema que a educação sempre merece um olhar nosso, né? Como docentes e como instituição universitária. Eu acho que eu continuo insistindo na avaliação, porque a gente tem, por exemplo, inglês, né? Quer dizer, cada um estuda inglês por onde, né? E depois vai fazer o TOEFL, vai fazer... E se passar, passou, entendeu? Não adianta ter uma escola, de ir todo dia na escola e não aprender nada também na escola. Exatamente. Tá bem. Gente, assim, agradeço, professores, muito obrigado mais uma vez por mais um programa, mais um Contraponto. Agradeço também a equipe da TV Unifra e a você, né, principalmente você que está em casa, nos prestigia todas as semanas através do canal 15 da NET, aqui na TV Unifra, o programa Contraponto que vai ao ar em diversos horários na sua programação e, especialmente, a gente sempre chama a atenção para 3 horários, na quarta, na sexta e também no domingo à noite, às 10 horas, às 22 horas, você confere o nosso programa certamente. Agradeço e também peço sempre sua colaboração. Mande para nós, através do endereço que está aí na sua tela agora, no YouTube, nessa mídia social, a sua crítica ao programa, a sua crítica aos debatedores, a sua sugestão de pauta. Você está convidado a participar desse programa, portanto. Bom, encerramos assim. Até o próximo programa. Tchau, tchau.